Maravilha Motos, a casa da Honda. Minha escolha faz a diferença no trânsito. Terça-feira, dia 23 de junho, vamos meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, versículo 6 e os versículos 12 a 14. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros os façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Entrai pela porta estreita. Hoje o Senhor faz-nos 3 recomendações. A primeira, não deis aos cães o que é santo, nem jogueis vossas pérolas diante dos porcos. Contrastes em que bens são os associados a pérolas e ao que é santo, e cães e porcos ao que é impuro. São João Crisóstomo ensina que os nossos inimigos são iguais a nós quanto à natureza, mas não quanto à fé. Apesar dos benefícios terrenos serem concedidos igualmente aos dignos e indignos, não é assim quanto às graças espirituais, privilégio daqueles que são fiéis a Deus. A correta distribuição dos bens espirituais implica zelo pelas coisas sagradas. A segunda é a chamada regra de ouro, que compendia tudo o que a lei e os profetas recomendaram, tal como ramos de uma única árvore, o amor ao próximo pressupõe o amor a Deus e dele resulta. Fazer ao próximo o que se deseja seja feito conosco implica transparência de ações para com o outro, reconhecimento de sua semelhança com Deus, da sua dignidade. Por que razão desejamos o bem para nós mesmos? Porque o meio de identificação para ser profundamente reconhecidos é a união com o Criador, sendo o bem para nós o único meio para a vida em plenitude inconcebível, a sua ausência na nossa relação com o próximo. Não há lugar para o bem onde prevalece a falsidade e prepondere o mal. Por fim, a terceira a respeito da porta estreita, o Papa Emérito Bento XVI pergunta-nos: o que significa esta porta estreita? Por que muitos não conseguem entrar por ela? Trata-se de uma passagem reservada a alguns eleitos. Não, a mensagem de Cristo é-nos dirigida no sentido de que todos podem entrar na vida. A passagem é estreita, mas aberta a todos. Estreita porque exigente, requer compromisso, abnegação, mortificação do próprio egoísmo. Temos aqui mais algumas sentenças esparsas da coleção de Mateus, compiladas no Sermão da Montanha. A primeira destas sentenças é enigmática e choca por seu teor rude e discriminatório. Estamos próximos da conclusão do Sermão da Montanha, finalizando o capítulo 7 sobre a vida no reino de Deus. Jesus chama seus ouvintes para fazer uma escolha e depois dá-lhes a regra de ouro, como vimos acima, a regra do agir. Fazei aos outros o que quereis que os faça. Esta norma de comportamento faz da parte da cultura universal e supera a complexidade de toda a lei dos profetas.
A alusão às portas e aos caminhos largos, o estreito, aponta para o Império Romano. Na ânsia de exploração e dominação, construíram largas estradas para as grandes cidades dominadas com suas amplas portas, centros de produção e comércio, favorecendo expropriação, o acesso às pequenas aldeias do povo, humildes e pobres, eram feitos por estreitas vias. Para isso, ele conta 3 metáforas, uma sobre 2 portas, outra sobre as 2 árvores e outra sobre 2 alicerces. Um local conhecido hoje em dia na cidade de Belém, a Igreja da Natividade, construída onde se acredita que Jesus tenha nascido. A imensa igreja tem apenas uma pequena entrada. Para entrar na igreja, através dessa pequena porta, a pessoa tem que se curvar, praticamente tem que se agachar. E não há possibilidade de entrar levando consigo alguma bagagem. O significado da pequena entrada dessa igreja é claro, apenas uma porta, por onde se pode entrar no reino de Deus, e essa porta é estreita. Jesus deixa claro que ele é a única porta para as ovelhas, ele é o único caminho para o céu e para o dom da vida eterna. Fiz a experiência há 10 anos atrás, quando ali passava por aquela porta, e podemos sentir toda a humildade, o kênose, com que o Evangelho nos convida a viver. Então, Cristo é a verdadeira porta, e está sempre à nossa frente, batendo, para que possamos entrar por ele, e quem entra será salvo. Todos um feliz e abençoado dia. O Brasil já perdeu muita gente para a Covid-19. Por outro lado, temos muitas famílias felizes por ver a volta de seus entes queridos, que agora vão poder ajudar mais pessoas a se recuperarem. Pacientes curados na Paraíba, que preenchem os requisitos médicos, estão sendo chamados para doação de plasma, para tratamentos experimentais de pacientes em estado grave. Somos um dos pioneiros no país a ter esse procedimento autorizado pelo SUS. Cada vida é importante. Governo do Estado. Somos todos Paraíba.